Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre a Armac. Então eu estava devendo esse vídeo aí para vocês, né? É até uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, né? Tipo, às vezes você tá lá na correria, no fluxo e tal, você vê um negócio e fala, eu queria ver isso aí com calma, estudar com calma. Anota isso aí, separa e depois volta, porque tem umas coisas interessantes, né? Tipo, a gente às vezes fica na correria dos resultados trimestrais aqui, fazendo vídeo. Mas eu lembro dessa discussão da Armac em que eu tive com o Eduardo, porque a gente tava lá selecionando as empresas que a gente ia falar e tal. Aí ele sugeriu ela, falou, não, olha a Armac aí e tal. Eu falei, não, cara, a Mills é melhor, não tem por que mexer com a Armac. Mas eu vi que até que os números dela melhoraram nos últimos anos, assim, né? Foram ok. Eu tinha feito um vídeo da Armac lá atrás, tá? Na época do IPO dela, nem tá aqui, linkado, porque é bem velho. O Eduardo acho que não pegou meus vídeos velhos, tão velhos assim. Foi na época do IPO, tá? Foi um pouquinho depois, acho, do IPO, lá em 2021. E eu já vou explicar o porquê não me agradou aquele IPO, tá? Então eu ainda tinha aquela visão, falando, a empresa não é interessante, mas até que ela deu uma melhorada. Então, embora eu continue achando que a Mills é melhor, eu também vou explicar o porquê ao longo do vídeo, tá, mas vale a pena a gente ver aqui, né? Eu sempre digo isso. Você não precisa, né? Você tem que olhar a empresa boa. Se tem outra empresa boa, beleza, mas uma não necessariamente porque tem uma outra empresa melhor, você não vai deixar acompanhar, até porque isso aí pode inverter eventualmente, tá certo? Então, acho que hoje vale a pena a gente acompanhar a empresa pós-IPO. Tem uma trajetória muito boa, tá? O que é raridade aqui no nosso mercado nesse último ciclo de IPOs. Né? Lembra daquela live que eu fiz de IPO? Eu não lembro se eu comentei especificamente sobre a Armac, mas ela foi uma empresa que melhorou bastante os números. Mas, primeiro tópico de hoje, para a gente discutir, tá? Qual foi o grande problema da Armac? Antes de entrar nos números e tal. Cara, ela saiu no IPO muito caro. Ela saiu valendo menos de 7 bi ali, né? Logo depois do IPO, 7 bi e meio para uma empresa que em 2021 estava tendo 300 milhões de receita, né? Lucro, enfim, já dava lucro, mas 50 milhões de lucro. Então, assim, foi com uma expectativa muito grande, mas muito grande mesmo. Isso aqui é muito otimismo, né? Pegar uma empresa que está lucrando 50 milhões e pagar 7 bi e meio e ela já tinha dívida, tá? Mesmo com a grana que entrou da IPO, né? Ela reduziu bem essa alavancagem, que era 3,9 para 1,3, mas ainda tinha mais o que de dívida aqui? Um pouquinho, tá? Então, era um EV de quase 8 bi no Enterprise Value, tá? Então, o que aconteceu, né? É uma das armadilhas dos IPOs, o pessoal vender, né, um troço com que até teve sucesso, né? Os números foram bons, mas vender a preço de ouro, como se fosse uma Nvidia da vida. E não era, por mais que ela melhorou, né? De lá para cá, o EBITDA daí subiu 50% ao ano, que é bem forte, né? A receita cresceu bastante também, lucro líquido, tudo cresceu uns 50% ao ano, que é bem bom. Mas, tipo, pra você, né, ter essa expectativa tão grande assim, ela teria que ter um resultado muito mais forte. É claro que isso é uma coisa que a gente sempre fala, e agora eu tenho tentado ser um pouco mais explícito, porque eu acho que o pessoal já amadureceu bastante aqui, a gente já está há bastante tempo discutindo empresas e tudo mais, né, sobre essa questão do valor e tal, né, e o pessoal tem muita dificuldade em navegar com isso, né, fica aquela discussão imbecil de preço importa, preço não importa, e o pessoal não tem uma discussão séria sobre valor. Então, o que é tratar isso aqui de uma maneira séria? É uma empresa como essa tinha uma expectativa em cima muito alta, tá? Então, para ela fazer jus à expectativa, ou ela tinha que crescer muito nesses anos, mais do que ela cresceu, a gente viu que não aconteceu. Ou, enfim, no longo prazo, fala, mas eu gosto da Armac, vou ficar com a Armac 20, 30 anos e ela vai continuar performando desse jeito. Se ela continuar performando desse jeito, né, é um grande se, aí tudo bem. Aí lá, ao longo de vários e vários anos, essa diferença inicial ali de ter pago 7 bi, a empresa vai valer muitos bi e vai acabar ali se diluindo no meio. Tá? Mas não tem como ignorar que no momento ali, né, do IPO, ela tinha uma expectativa muito grande e aí vocês podem ver a consequência disso, né? A cotação da empresa caiu o quê? Do topo aqui pós-IPO, quase 70%. Então os números melhoraram, a gente já vai ver no release, os números dela não são ruins, tá? Acho os da Mills melhores, mas os números não são ruins e por que ela caiu 70%? Tinha uma expectativa muito alta. É óbvio, né? Passou 3 anos, né? Se passar 20, 30, né? Pode ser que se ela entregar esse crescimento aí indefinidamente por muitos e muitos anos, sei lá, no futuro a gente tá falando de uma empresa de 500 bi, sei lá, né?
aí ter pago 7, 3, 4 bi não faça tanta diferença. Mas é um grande si, né? Ela teria que passar todo esse período aí, né? Gerando valor em cima de valor para chegar nessa situação, tá certo? Então, isso é uma discussão madura sobre o valor de aquisição de empresas, tá? Não tem problema nenhum você pagar ali um valor alto, né? Um múltiplo alto numa empresa, mas ela tem que entregar correspondentemente, tá? Então, aqui entrou na conta do hype de IPO. É a coisa mais simples de todas. O pessoal vende aí, né, a preço de ouro. E, tipo, é uma empresa ok, é uma empresa boa. Só que não era preço de ouro. E com o tempo o mercado corrige isso aí, tá? Então, só tá amargando aí 70% de prejuízo, tá? Num negócio que até evoluiu. E aí, se você for pegar aqui a Mills, por exemplo, sei que o vídeo não é sobre a Mills hoje, né? Tem já vídeo da Mills nesse trimestre de resultado. Esse deve ser o último vídeo de resultado do trimestre, né? Porque eu acho que semana que vem já tem resultado do terceiro tri já. Mas, enfim, se você pegar aqui o resultado da Mills. A Mills nesse mesmo período, 21, né? Final de 21, vou comparar aí coisas semelhantes. Mais ou menos aqui. Ó, a Mills fez um movimento inverso, ela subiu 70%. Enquanto uma caiu 70%, a outra subiu 70%. Né? Então, olha a diferença que faz, né, você alinhar. Porque o que acontece? Além dessa questão assim, do valor da Mills, que era mais interessante, porque lá em 2021 a Mills estava valendo quando? 1 bi, alguma coisa assim, né? Sem dívida. Que aquela nem tinha dívida, acho que ela tinha dinheiro em caixa. Vou conferir aqui. 2021, esse, né? Vai, tava no 0 a 0. Não tinha dívida, então valia 1 bi sem dívida. A outra valia 7, né? Com dívida, tá? E o resultado delas lá em 2021, da Mills era melhor. Já era melhor. Então, olha só a diferença na decisão de investimento. Você estava comprando uma empresa melhor, que já estava num processo bom assim de rentabilidade, já estava com um pouquinho mais de volume financeiro, que estava num valor muito mais interessante, que já vinha crescendo, né? O turnaround assim, da Mills foi aqui, ó, 17, 18, então já tinha ali um track record melhor, que a Armac estava abrindo capital naquele momento. Tinha uma dívida muito menor, você faz muita diferença para esse negócio, né, já que o spread ali entre o custo da dívida e o retorno sobre o capital investido é fundamental. Então você tem um monte de coisa positiva, né, numa empresa em detrimento da outra, o que explica essa diferença na performance, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que, tipo, mas é complicado, não entendi. Mas tudo bem, mas tem que tentar se esforçar, porque é comum. Eu comecei a responder umas perguntas assim, ó, recentemente. Né? Não sei o que, cadê? Não, desculpa, eu tô no mural da Mills, né? Mills, pessoal, tá só alegria, né, com a empresa, que entregou muito aí nos últimos anos. Mas no da Armac, o pessoal tá puto, né? Tá preocupado porque a empresa caiu. Aí começa assim, por que vocês acham a Mills melhor que ela? Pô, velho, ela em tudo era melhor. Não tem uma coisa que a Armac era uma decisão de investimento melhor do que a Mills. Né? Os números da Mills eram melhores, né? Até em rentabilidade. Assim, comparar as duas par a par não é muito correto, tá? Porque as linhas de negócio, elas são parecidas, mas não são bem as mesmas. Né? A Armac, o forte é a linha amarela, que a Mills só entrou recentemente, que era mais forte em plataforma e as formas lá de estrutura e não sei o que lá, tá? Não é bem uma comparação para a par no nível das empresas, mas para a gente investir, sim, né? Uma é concorrente da outra na nossa carteira, não necessariamente no mercado. Então, uma já tinha um track record melhor, já estava com números melhores, né? Numa trajetória de crescimento bacana, tinha um valor bem interessante, tinha um endividamento bem menor, consequentemente, né, a geração de caixa mais favorável. Cara, não consigo levantar nada que a Armac tinha de mais interessante do que a Mills. Então, quando você tem uma situação dessa, que é claramente um ativo melhor que o outro, o que acontece é isso aí. Né? Você tem uma diferença muito grande ali do resultado delas, da performance delas no mercado, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a Armac, que é o objeto do vídeo de hoje, né? Então, o grande problema dela foi isso, né? Foi ter saído com uma expectativa muito grande. Porque de resto, ela cresceu bem até. Ela perdeu um pouquinho de margem desde o IPO, mas no release a gente já vai ver lá um possível motivo, né? Para isso. Então, ela acaba entregando ali uma rentabilidade. Ela tem um defeito, né? Um ponto negativo que pesa muito, que eu já falei, que é a dívida, né?
Então, assim, ela impulsionou esse crescimento dos últimos anos muito com investimento pesado aqui nesses 2 anos, principalmente, né? 21, 22, acho que até 2023 ela investiu bastante, tá? E, cara, então entrou a grana do IPO e depois a dívida já foi lá pra cima, pra 2 ponto alguma coisa. Ok, dá pra rodar desse jeito, financiou o crescimento, né, num período importante, tudo bem. Mas quando você compara com uma empresa que tem uma dívida bem menor, o peso aqui no resultado financeiro é muito grande, né? Acaba dando muita diferença em termos de resultado, tá certo? Então, a geração de caixa dela não é tão expressiva e tudo mais. Ela, outros detalhezinhos, né? Ela paga meio que desde que ela abriu o capital, paga um provento que meio que não tem dinheiro para pagar, porque, né, ela já tá com uma dívidazinha. Ela tem um ROIC bom, a gente já vai ver. Então, para a Armac da vida, ainda mais no preço que ela tava, era muito mais interessante a empresa reter e reinvestir o capital, né, no crescimento do que pagar proventos, né? Então, enfim, ela não é ruim, mas não é aquelas Coca-Cola toda, né? E bom, a gente já viu aí o resultado disso também, tá certo? Então, vamos dar uma olhada no resultado dela, já que a gente viu que pelo menos interessante né? Vale uma análise no mínimo, certo? Resultado agora do último trimestre mais recente, tá? Deve ser o último do trimestre, né? Porque a semana que vem já começam os resultados novos. Então, vamos ver lá, né? Em termos ano contra ano, né? Ela continua até crescendo bem, né? Principalmente em receita e tal, o EBITDA nem tanto. Tem uma explicação para isso, que vem é a mesma explicação daquela queda na margem que a gente já vai ver, né? E tudo mais. Mas vem crescendo mais ou menos. O CAPEX, né, dela é alto, mas todas essas empresas vão ser, né? Principalmente quando tiver momento de expansão. A alavancagem dela, sim, isoladamente, não é tão alto como outras as empresas de locação de veículos leves, por exemplo, né? Mas pesa esse resultado financeiro que não pesa numa Mills da vida, né? Que é inevitável a gente fazer a comparação, né? Não tem como. Então, a frota, ano contra ano, até cresceu um pouco mais, mas agora ela está no momento mais estabilizado. A gente vai ver isso aí num gráfico um pouco melhor, tá? Capex é meio irregular, não adianta ver aqui. Vamos ver nos outros itens aí, que é mais interessante. Mas você vê que esse último ano em especial, ela meio que deu uma estagnada no crescimento, tá? Não tá crescendo tanto. A gente já vai ver aqui por quê, tá? Então, coincidência ou não, né, eu escolhi esse trimestre para falar da Armac e eles resolveram fazer aqui uma retrospectiva aqui, uma retrospectiva da história da empresa. É legal que deu para conhecer um pouquinho mais, assim, né? Então, eles abriram capital ali em metade de 2021, era uma empresa pequena, né? Ó, 300 milhões de receita, lucro de 40 milhões, né? E chegou a valer 7 bi, né? Esse foi o grande problema, ok? E aí eles falam modelo inovador, competência de manutenção, é a mesma história da Mills, né? A geração de valor ali para estender a vida útil da frota e tudo mais, tem um retorno sobre o capital investido maior, né? Cultura forte. Lembrando que em linha amarela eles são bem maiores que a Mills. A Mills entrou agora, né? Recentemente. Mas a Mills é grande em outros setores também, que ela é líder, né? E aí juntando tudo, a Mills tem mais capilaridade e tudo mais, né? Enfim, fizeram uma oferta, então o crescimento que a gente viu ali, né? De fato, a empresa cresceu, legal, mas muito baseado nesse investimento pesado que vem principalmente com os recursos do IPO, né? E com a geração de caixa dos anos subsequentes, tá certo? Então deu uma melhorada boa nos resultados, que mais? Agora eles estão, né? Por isso que a gente já tá vendo ali sinais que não tá crescendo tanto, né? A jornada é desafiadora, ainda precisa de umas melhorias, tá no mercado grande, né? De linha amarela e tudo mais. Isso aí a gente já vai chegar lá, mas assim, ela divide o negócio dela em dois segmentos, um de locação simples e um de, acho que eles chamam de serviço especializado e tal. Como é que funciona? Um deve ser o equivalente, tá? Não é bem igual, mas para ficar fácil entender, a gente que acompanha a empresa de locação de veículo leve, né? Então, esse aqui, vamos descer aqui já, eu depois falo o que está escrito aqui, vai ficar mais fácil a gente ver. Então, 60% vem desse operações contínuas, que é tipo um GTF de uma, né, que a gente, como a gente falaria numa empresa de locação de veículo leve, né, que provavelmente é um contrato de maior prazo, né, que a máquina fica ali com a empresa, né, no período ali, né, maior,
Então a empresa consegue, né, um período maior de locação, menor vacância, todas as vantagens do GTF que a gente comenta nas empresas de locação de veículo leve, porém com uma margem menor, né? Tem essa contrapartida. E o locação simples deve ser um negócio mais de diária, né? Mais spot, assim, mais individual, que aí não tem todas essas vantagens, né? Tem uma ociosidade maior e tudo mais, porém ela consegue um preço mais alto, tá? Então aquela divide, ela separa nos dois, você vê como cresceu muito o de operações contínuas, tá? E por essas operações contínuas ter uma margem menor, né, é um dos motivos que a gente vê essa queda de margem EBITDA aqui, certo? Então por isso que o EBITDA que a gente viu, ele até caiu de um trimestre para o outro, né? A gente viu ali em cima nos destaques, vai ver de novo, né? Porque ela desacelerou esse crescimento, né? Ela já não tem mais todos aqueles recursos. Ano passado ela já teve um CAPEX bem menor de crescimento, tá? E, enfim, tá sofrendo essa pressão de margem. Por isso que o resultado do ano passado para cá já não foi tão forte o crescimento, embora nos últimos anos foi um pouquinho melhor, né? E que mais, né? Presente líquido. Aí no longo prazo, né? Eles acham melhor manter ali, né? No serviços, como é que é? Serviços especiais? Operações contínuas. Serviço especial é outra coisa. Né? Porque, enfim, fica alocado mais tempo, tem uma perenidade, não tem ociosidade, não tem risco de crédito, tudo mais, tá certo? Então eles trocaram, né? Eventualmente deu um EBITDA maior para ter um EBITDA mais resiliente. O que eu acho uma decisão de negócios interessante, né? Você vê o duration é 4 anos, então é um contrato de longo prazo ali, tipo os da Vamos mesmo, né? De caminhões, que é 5 anos o padrão, então contrato mais longo, uma resiliência um pouco melhor. Em troca, né, de um EBITDA que podia ser um pouco mais alto, mas também ia ter um risco de contratação, tá certo? Então eles têm backlog, como eles têm esses prazos de contratos longos, tem backlog também, né? Você vê o crescimento aqui foi bem grande, né? Porque ela expandiu proporcionalmente a operação aí nesse setor, nesse segmento de negócios que tem um prazo mais longo, né? Por isso que esse backlog cresceu tanto, não é só crescimento propriamente dito né, da empresa. Ok? Então, valor de longo prazo, isso aí eu acho bem legal, tá alinhado com interesses de longo prazo dos acionistas, blá blá, o custo, né? Estão com pressões também de custo, risco de contratação, os próximos anos, tal. Então eles optaram por essa estratégia. Eu falei, eu acho ok essa decisão de negócio aí, não tenho nenhuma crítica quanto a isso, né? Então aqui eles mostram a diferença de margem, né? A diferença é bem grande, o dobro, basicamente, de margem, é muita coisa. Do contrato de locação mais de longo prazo para o contrato de locação ali de curto prazo, né? O dobro de margem, cara, é muita coisa. Bom, continuando aqui no release, né? Então eles estão esperando próximos trimestres melhores, então eles têm espaço ali, né, para crescer mais aí na locação simples, né? A margem ainda tem ganho, fizeram uma aquisição ali, Terran, é uma empresa do que mesmo? Preparação de platôs para grandes empreendimentos. Sei lá o que isso quer dizer. Mas enfim, fizeram uma aquisição. Uma aquisição grande, já tem os números aqui, né? 6 milhões de lucro líquido e tal num trimestre. Ok, né? No ano dá uns 20 e poucos milhões aí, tá bom. Então eles expandiram um novo serviço aqui. Achei interessante isso aqui, consórcio para execução de projetos privados e tal. Uma coisa para se acompanhar no futuro. E o último parágrafo, né, sintomático do que eu tô falando aqui, deixa eu subir, né? Que é assim, ó, por fim, não queríamos deixar de compartilhar a frustração com os investidores, com a performance aquém do desejado. Mas aí, né, eu vou até fazer um contraponto aqui. Pô, isso aí não é culpa da empresa, né? Porque a empresa entregou o que ela tinha que entregar. A questão foi quem fez o investimento com uma expectativa muito alta, né? Muito mais alta do que a empresa tinha capacidade de fazer, né? Mas, enfim, a empresa até que entregou o resultado. Então, agora começa o release propriamente dito, né? Depois da carta ali da administração, a gente vê aquilo que eu tinha falado. A frota deu uma estabilizada, né? Eles já perderam um pouco daquele ímpeto de crescimento forte. Não sei se é porque eles viram que o mercado não estava tão aquecido, né? Não valia a pena investir tanto, ou se, enfim, a capacidade de investimento deu uma reduzida. Mas é uma coisa para se acompanhar, né? Se esse crescimento nos últimos anos agora parece dar uma acalmada, foi só uma parada para respirar,
ou se é uma nova realidade da empresa, né? Uma coisa importante, um crescimento bem mais modesto aqui, tá? Então, eles têm um indicador aqui de produtividade que é bem legal, né? Que relaciona o valor, né, das locações sobre o valor do investimento. Sobre isso, por acaso, tá? Nem era por causa disso, eu estava estudando um pouco mais sobre esse negócio e tal, de locação de máquinas. E, tipo, eu vi que eles fizeram um IPO, assim, num momento bem relevante. Eles conseguiram comprar bastante máquina com aqueles recursos antes de de ter havido um aumento significativo no preço. Então, como é que funciona? Você montou um portfólio lá de equipamento pagando X. Se esse preço sobe muito logo depois, e o teu concorrente vai montar o dele depois, o que acontece? Quando você oferta a diária, é a mesma, né? O cliente está contratando e vai pagar a mesma diária. Só que como você tem um custo mais baixo de aquisição, você tem um retorno sobre o capital investido maior, né? Para o mesmo preço de locação, que é o que acontece ali no mercado competitivo. Então essa é uma vantagem, assim, bem relevante. Só que o que acontece? A vantagem, ela acaba em algum momento, que é o momento que você tem que renovar a frota, e aí todo mundo vai pagar mais ou menos o mesmo preço pela frota, tá? Então parece que eles têm surfado mesmo um pouquinho nesse momento de ter um timing muito positivo, né, para fazer a aquisição de frota crescer, tá? Mas isso aí é por tempo limitado, né? A hora de começar a girar e renovar, né? E todo mundo fica em igualdade de condições. Ainda tem umas outras coisas nesse mercado aí rolando, tipo produtos chineses começando a aparecer com um valor competitivo e, né, melhorando a qualidade, que aí daria uma disrupção nova, né? Entra um player novo com uma frota toda de produto chinês que ele pagou metade do preço, sei lá, pagou muito mais barato. Mas enfim, isso aí não é assunto do vídeo de hoje. Só para falar um pouquinho sobre essa dinâmica aí de mercado deles, tá certo? E a gente vê os investimentos, lembrando, né? Vocês já sabem disso. Quem acompanha os vídeos do canal já sabe do que eu vou falar, né? Se você for olhar aqui, o CAPEX dela é quase zero. Vai falar, como assim, né? O CAPEX é zero, você está falando de muito investimento. Vocês já sabem por quê, né? Onde está o CAPEX real da empresa? Não está no fluxo de caixa de investimentos, né? Então, assim, olhar trimestre a trimestre, isso aqui é meio... acaba ficando bem irregular, tá? Porque, enfim, você vai fazer compra num trimestre, no outro não compra. É melhor olhar no acumulado do ano, tá? Não sei se vale a pena a gente abrir aqui o TR fechado deles, porque aqui não tem jeito, né? Como tem essa particularidade contábil do resultado de locadora, a gente tem que abrir o documento aqui. Não vai dar para ver lá na tabela do Fundamentei. A gente vai ver que 2023 foi um ano bem menor de investimento. Não lembro quanto que foi, mas foi bem mais baixo. Beleza, o que é? Tá. Ela só tem DF individual. Fluxo de caixa. Nossa, eu preciso trocar o meu mouse. Bom, então tem todo o caixa operacional lá, não sei o que lá, né? No finalzinho a gente vai achar. Imposto de renda, aquisição de ativos imobilizados no 6.01, que é o fluxo de caixa operacional, né? Enfim, quem acompanha o canal já sabe o porquê. Quem não acompanha, se vira e assiste os vídeos passados. Mas, enfim, né? Voltando aí para análise, você vê que o investimento de 2023 foi bem menor, né? É bem menor mesmo que 2024, foi na faixa de 1 bilhão. Então é aquilo que eu falei, é porque o mercado deu uma desacelerada e eles tiraram o pé do acelerador, seria, né, uma decisão inteligente, é porque eles estão com medo de alavancar mais, seria um problema ruim, né? Pô, a gente não consegue se alavancar mais, senão vai prejudicar os resultados da empresa, né? Então, é um ponto para se acompanhar. Tudo bem que 2024, voltando aqui para o release, aparentemente ela está voltando a investir mais, né? Então, só nesses primeiros trimestres aí, ela já investiu bem mais que 23. Mas é um ponto para acompanhar, tá? Então, aí, ó, lição de casa para vocês, né? Aquisição de imobilizado no fluxo de caixa operacional. Aqui, 6.01, que é o FCO. Bom, voltando aqui, então ela está voltando a investir mais, interessante, né? Aqui tem aquisição. Operações não caixa imobilizado. Não sei se aqui é aquisição da empresa que ela comprou, né? Não sei. Teria que ver melhor isso aí também. Bom, o que mais? A receita, igual a gente viu, deu uma estagnada, porque ela ficou um ano inteiro com investimento muito menor.
né? Não vai crescer 50% igual a gente estava vendo, né? Aqui não tem milagre. Sem grana, sem investimento, não tem crescimento. Receita líquida e bruta, né, deram uma estabilizada nesse último ano, tá? O EBITDA até perdeu um pouquinho por essa questão de margem que a gente viu lá em cima, né? Dessa priorização num segmento de negócios mais resiliente em detrimento do segmento de margem mais alta, ok? Né? Destaque aqui, né? Despesa financeira pesa, né? Aí o lucro líquido também fica fraco, porque, né, além dessa questão, né, venda de ativos para ela não é tão relevante, não gira tanto, né, a frota. A depreciação acaba, consequentemente, também não sendo tão grande como em outras empresas de locação. E voltando aqui, né, o resultado financeiro consome muito, né? Em cima do EBIT, o resultado financeiro consome pra caramba. Então, a geração de valor lá no final, né, na linha do acionista, ela perde bastante por conta desse endividamento, né? Esse é um dos grandes motivos do porquê a performance dela também é pior que a da Mills, né? É que a Mills está aumentando um pouquinho a dívida, porque a Mills sim está com o pé no acelerador de crescimento. Então é isso, o EBITDA aí está meio estagnado, a margem caiu pelo que a gente discutiu, EBIT é a mesma coisa, né? Depreciação não dá tanta diferença assim, lucro líquido também está estagnado, porque ainda tem um resultado financeiro pesando, em que, né, tem que considerar que esse ano temos taxas de juros um pouquinho melhores que o ano passado, mas também não é nada de outro mundo. Aí, eles têm um fluxo de caixa aqui, mas é trimestral, né? Eles colocam as aquisições aqui, fornecedor, mobilizado, rendimento. Vamos ver aqui que eles colocam no gerencial aqui. Não, né? Tá, ok. Receita financeira, captação de parcelamento. Ah, tá aqui, ó. Tá aí, aquisição de mobilizado. Pois bem, endividamento, acho que a gente já falou que tinha que falar, né? Não é uma dívida absurda, mas pesa em cima do acionista, né? No retorno do acionista. É uma das grandes diferenças dela para a Mills, tá? O mais que a gente vê aqui, a dívida tá tranquilo, tá? Não é, ela não tem um problema de liquidez, endividamento alto e tal, não, não é isso. É que o custo da dívida compromete boa parte da rentabilidade, tá? Mas a dívida é bem alongada, custo normal, aí CDI mais 2% tranquilo, tá? Não é esse o ponto. O retorno sobre o capital dela é bom, tá? Eu gosto de usar esse aqui mesmo, né? Que tem todo o capital investido, né? Mas fica ali na faixa dos 20%, tá? Interessante. Então, assim, a empresa, o business é legal, né? É interessante. Talvez faltou um pouquinho mais de decisões, né, que estão mais alinhados com geração de valor mesmo para o acionista do que só o negócio crescer, talvez, né? Sobre dividendos, eventualmente. O endividamento, né? Ela não ia resolver, porque ela claramente aproveitou o momento ali para crescer rápido. Aquilo que a gente falou, no momento que, né, era favorável ali fazer a aquisição das máquinas. Né? Então, tipo, não é que houve uma decisão de trabalhar com mais dívida, foi o que tinha. Né? Mas, pô, né, talvez falte um pouquinho mais ali de olhar para o acionista, né? Geração de valor para o acionista. Mas o negócio é bom, cara. Um ROIC de 20% ele é sólido. E continuando aí nessa tocada, a empresa continuar executando bem, né? Tem potencial de gerar valor no longo prazo, com certeza. Que mais? Aí tem o ROI e tal. E entram mais coisas, né? Eu gosto de usar o ROI aqui lá em cima. E é isso. Aí tem DRE, balanço patrimonial e tal. Então, pessoal, voltando aqui, tentando fazer um resumo, né? Primeiro, os números da Armac são legais. Não acho espetaculares, mas são legais, tá? O grande problema, né, que ela teve essa queda aí tão grande é do excesso de valor ali que foi negociado logo após o IPO, tá? Agora o mercado voltou à realidade, tanto que assim, ó, ela tá valendo 2,7 bi com mais quanto de dívida? 2 bi? Vai, um bi e meio, coisa assim, ou seja, vai dar ali uns 4 bi de EV, né? Lembra, ela já valeu 8, né? Um pouquinho menos de 4 bi de EV. A Mills tá valendo menos que isso, né? 2,5, quanto que tá de dívida agora? Mais uns 1.000, uns 3,5. Então, assim, e o resultado delas, assim,
em termos de EBITDA é parecido, mas como a Mills não tem esse peso todo de resultado financeiro, você pegar o lucro líquido dela, quase 300 milhões, ele é bem melhor que o da Armac, né? Porque o dinheiro da dívida, né, não é valor para o acionista, né, para os credores, né, é 50% a maior o lucro. Então, assim, mesmo com a Mills, isso é uma lição importante, véio, que a galera tem dificuldade de entender e é muito relevante. Mesmo a empresa caindo 70%, hoje, por exemplo, a Mills estaria mais barata que ela, tá? Porque está entregando um resultado 50% maior e está valendo menos. Então, assim, ainda não fechou o gap total, né? Ainda teria que ter a Mills subindo um pouco mais e a Armac caindo um pouco mais para equalizar as duas, embora já esteja muito perto, né? Então, esse é um ponto muito importante. Né? Muita gente fica com coragem, com viés, a empresa já caiu muito e ela é legalzinha, a Mills é melhor, mas ela subiu muito, né? Subiu 70%, então não tem tanto potencial de subir. Mas é o contrário, pessoal. Quem tem o maior potencial, vamos simplificar e ser bem simplista aí, é a Mills, porque está com os números melhores, né? Tudo que a gente viu. Então, se é uma empresa que hoje, com a gente olhando, né, teria um potencial melhor, seria ela, tá? Mesmo tendo subido ali desde 2021, sei lá, 70%, né? Dependendo da data certinha que a gente pegar aqui, né? E outubro, mais ou menos, a gente viu que era uns 70% de alta, pode ser um pouco mais, até um pouco menos. Então, mesmo tendo subido tudo isso, né, vamos dizer que ela tem um potencial de subir mais ainda, porque os números estão melhores, o valor está melhor. Isso sem entrar nas questões, que ela é um pouco mais diversificada, tem linhas diferentes de negócio, tem, né, enfim, uma capilaridade maior que a da Armac e tal. Então, né, você vê que mesmo assim ainda continua mais interessante. Então, é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, fica muito preso no preço. É isso que eu falei no começo, né? Essa discussão de valor, ela é bem mais profunda do que o pessoal fica falando por aí na internet, né? Mesmo ela tendo caído a 70%, você botar a Mills tipo num benchmark, ela ainda não tá no valor legal, tem que cair mais. Para você, assim, ficar entre decidir uma ou outra, porque hoje a decisão é óbvia da Mills, ela é melhor, tá mais barata, é óbvio comprar ela, né? Então, para eu ficar ali, ó, não sei o que compensa, uma empresa que já tá, né, melhor, igual a Mills, um pouquinho mais caro, ou um descontinho para comprar uma Armac que tem potencial, vai ter uns problemas maiores, né? Ela teria que tá abaixo ainda e não tá. Né? Então, isso aqui, o pessoal tem dificuldade, aí começa a aparecer, né? Nossa, por que é melhor, né? Não sei o que, tal. É a galera vendo, né, o valor diminuindo na carteira, tá? Acho que era isso. Comentei tudo que eu tinha para falar. Vale continuar estudando, né? O negócio parece bom, aparentemente. A empresa está caminhando bem e tudo mais. Mas quando você tem uma outra opção tão parecida quanto que tá performando melhor, que tá num valor melhor, que tem características mais positivas, é muito difícil, né? Você acabar escolhendo, né, por uma Armac da vida quando você tem uma opção muito interessante. Não é como, sei lá, são duas empresas fantásticas, você quer ter as duas, você precisa ter as duas na carteira, né? Não é o caso. Então, por isso que eu nunca dei tanta atenção para ela, mas de fato, daquele vídeo da IPO para hoje, da água pro vinho, mudou muito, melhorou bastante. Tá? Mas, mesmo tendo melhorado bastante, ainda falta. Pra você chegar, botar as duas ali e falar, né? Acho que, né, tanto uma quanto outra seriam decisões, né, ok. Né, hoje ainda não tá nesse ponto ainda tem muita diferença. Beleza, pessoal? Era isso aí. Então, mais uma oportunidade legal da gente aprender vários conceitos aí, bem interessante. Valeu a pena ter anotado lá para dar uma olhada com calma na empresa, né, pra gente ver o porquê e entender o porquê das coisas, tá certo? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!